Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos na quarta semana da Páscoa, esta semana que se iniciou com o Domingo do Bom Pastor, onde o próprio Jesus, ele se revela como bom pastor, o pastor que dá a vida pela salvação das ovelhas. Por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição, Jesus realizou a sua missão de bom pastor, deu a sua vida para a nossa salvação. No entanto, nesse mesmo discurso em que ele se revela o bom pastor, ele também disse: Eu sou a porta das ovelhas. Por meio da fé em Jesus como Messias Salvador, nós entramos em Cristo, entramos na vida eterna. Entramos nas pastagens da eternidade. Sim, irmãos e irmãs, Jesus, o bom pastor, é a garantia da nossa salvação. Jesus, o bom pastor, é a porta pela qual nós devemos entrar para que realmente nós sejamos salvos, para que realmente nós possamos desde já viver o seu reino e um dia tomar posse desta morada eterna que Ele já preparou para nós. É interessante sabermos que o cristianismo, lá nos seus inícios, era conhecido por caminho, a religião do caminho. Era assim que o cristianismo era conhecido. Justamente por quê? Porque a fé em Cristo nos leva a percorrer um caminho de salvação. A fé em Cristo que nos dá acesso às pastagens da eternidade, a fé em Cristo, ela nos coloca numa estrada de salvação. A nossa própria vida, a nossa própria existência, a nossa própria caminhada terrena, pela graça da fé em Jesus, se torna uma estrada, um caminho que nos leva à eternidade. Sim, irmãos e irmãs, é preciso percorrer essa estrada,
É preciso percorrer esse caminho. Esse caminho tem nome. O seu nome é Jesus. Como Ele nos revelou no Evangelho de hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém tem acesso à vida eterna, senão por mim, disse Jesus. Através de mim. É preciso crer. É preciso atravessar, portanto, esta porta que é Cristo, nosso Salvador, o Messias do Senhor. Quem no seu dia a dia percorre este caminho, colocando em prática a verdade da salvação ensinada por Jesus, sim, quem percorre este caminho tem mais vida. Já toma posse desta morada eterna que Jesus preparou para nós. Quem vive assim, colocando em prática a verdade da salvação ensinada por Jesus, quem vive assim tem mais vida, tem vida e abundância, tem vida eterna. Por isso, é importante, irmãos e irmãs, nós testemunharmos a fé no Cristo, Messias Salvador, testemunharmos a fé, colocando em prática no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, no nosso ambiente de trabalho, de estudo, na nossa vida social, comunitária, procurando colocar em prática o que Jesus nos ensinou a respeito do mandamento do amor, a vivência do perdão, da reconciliação, a solidariedade com os mais necessitados, até porque Jesus se identifica com os mais necessitados. Eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava na prisão, eu era enfermo e me foste visitar. Colocando em prática estas verdades da salvação, nós estaremos trilhando esse caminho que é Cristo, para um dia tomarmos plena posse do lugar que Ele já preparou para nós na eternidade. Irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Paulo, que na sinagoga da cidade de Antioquia, ele fez um anúncio da Boa Nova de Cristo, o famoso anúncio querigmático. Ele anuncia o mistério pascal de Jesus, esse Jesus que pela salvação da humanidade morreu na cruz, que no terceiro dia Deus o ressuscitou. Ele anuncia o mistério da Páscoa de Jesus, um anúncio que converte os corações, um anúncio que ilumina a vida das pessoas, um anúncio que enche da luz de Deus a vida das pessoas. Ele anuncia exatamente para nos mostrar que nós estaremos percorrendo esse caminho que é Jesus, que nós estaremos entrando na porta da salvação, a porta das ovelhas que é Jesus, que nós estaremos seguindo os passos de Cristo bom pastor, também anunciando o amor de Deus, anunciando o Evangelho de Jesus, testemunhando com a nossa vida os ensinamentos que Ele já nos deu, porque são ensinamentos de vida eterna, são ensinamentos de vida em abundância. Que Deus nos dê a graça, irmãos e irmãs, de viver no nosso dia a dia esse testemunho de fé. Jesus é a porta das ovelhas, é o caminho, é a verdade, é a vida, que torna a nossa vida mais repleta da bênção de Deus. E é dessa forma que um dia nós tomaremos posse do lugar que Ele já preparou para nós. Porque lá nos céus há muitas moradas. Existe uma morada
que tem o seu nome. Tomemos posse dessa morada desde já, procurando no nosso dia a dia viver o testemunho da fé, procurando no nosso dia a dia aderir à verdade da salvação que Jesus nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.